aqui para poder começar. Bom, então é isso. Então vamos começar com o conteúdo propriamente falando da aula de hoje, né? O curso está dividido basicamente em duas partes. A primeira é uma parte que está mais relacionada à probabilidade. Então a gente vai ver alguns fundamentos de probabilidade, vai falar sobre algumas variáveis aleatórias discretas e contínuas, que vão ser importantes ao longo do curso. A gente vai falar também de vetores aleatórios bem brevemente, e algumas sobre estimadores, né? Estimadores pontuais, estimadores intervalares. E na parte de estimadores intervalares a gente vai estar falando mais sobre intervalos de confiança. Vocês veem intervalos de confiança bastante em, sei lá, aparece muito em papers e trabalhos acadêmicos, mas vocês também veem na televisão, por exemplo, quando se fala, a gente teve eleição agora, né? Quando se fala em pesquisa eleitoral, eles sempre divulgam, tem a margem de erro é de, sei lá, quase sempre 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, o que eles estão falando, na verdade, é um intervalo de confiança. E essa margem de erro é o que determina... Peraí, que alguém entrou. Essa margem de erro é o que vai determinar o tamanho do intervalo. Então, bom, essa primeira parte, que é a parte de probabilidade, vai ser uma parte mais curta, tá? E a maior parte do curso vai estar focada na parte 2, que é de estatística, em que a gente vai ver testes de hipótese, e aí a gente vai falar sobre alguns testes de hipótese mais específicos, né, que costumam aparecer para vocês, como comparação de médias, análise de variância, teste de independência. A gente vai falar também sobre regressão linear, né? E aí, no finalzinho, a gente tem uma parte para falar sobre outros tópicos da estatística, provavelmente envolvendo também testes de hipótese. Queria fazer com vocês teste por permutação, que permite comparar médias ou quantidades referentes a duas populações diferentes, né? Por exemplo, quando você vai administrar um teste e você tem, por exemplo, em questão de vacina, né? Você tem um grupo que é placebo, que recebe só um placebo, que não tem nenhum efeito nem nada, e você quer comparar com a imunização pós-vacina. Então, nesse tipo de situação, você tem várias formas de comparar para ver se a distribuição de pessoas vacinadas, né, de resposta imunológica para as pessoas que foram vacinadas, se foi diferente ou não do grupo placebo. Então, uma forma de fazer com teste de permutação, é uma coisa bem abrangente, eu acho bem legal, normalmente a gente não fala nos cursos, mas eu acho que para vocês é bastante útil. Enfim, coisas assim que ficar sobrando de tempo no final, a gente aborda, tá, de forma mais livre com vocês. Bom, então a gente vai começar agora pelo conteúdo em si, né, de probabilidade. Então, na aula 1, a gente vai falar sobre definições básicas, operações com conjuntos, sobre definição clássica de probabilidade e técnicas de contagem. Bom, então, primeiramente, né, o que a gente vai tratar no curso quando estiver falando de probabilidades e até de estatística também? A gente tem duas abordagens, né, em termos de modelagem. A primeira delas é o modelo que é determinístico, então é um modelo que não tem incertezas associadas, né? Então você pode pensar, por exemplo, um corpo em queda livre no vácuo, tá? E você pega um objeto e você solta ele de uma determinada altura, a velocidade final desse objeto vai ser dada por V igual a raiz de 2 vezes G vezes H, em que G é a aceleração da gravidade e H é a altura, né? Então, bom, isso é só um exemplo, tá? É claro que tem todo tipo de erro de medição, erro de instrumento. Se você for de fato fazer esse tipo de experimento, você vai ver que repetindo ele múltiplas vezes você obtém várias velocidades diferentes, né? Isso é natural, porque tem sempre um erro de medição associado. Mas a gente assume que isso é um modelo determinístico, por quê? Porque dados os inputs, né, que é a aceleração da gravidade nesse exemplo, e a altura inicial do objeto, a gente tem deterministicamente a velocidade. Não tem nada de aleatório dados os inputs.
Você pode pensar também, talvez, como o IMC, né? Que se você tiver a altura do indivíduo e o peso, você consegue calcular o IMC dele, não tem nada aleatório acontecendo aí, dados o peso e dado a altura do indivíduo. Enquanto que o modelo probabilístico é um modelo em que a gente só sabe os possíveis resultados do experimento, mas a gente não sabe exatamente qual vai ser o resultado antes da gente rodar o experimento em si, por exemplo. Quando você fala em lançar uma moeda ou lançar um dado, né? Você não sabe qual é fácil. Se você estiver lançando uma moeda, você não sabe se vai sair caro ou coroa a princípio. Então você trata de forma aleatória porque a gente não consegue controlar qual vai ser o resultado do experimento. Da mesma forma com um dado, né? No fim das contas, é sempre interessante notar que essas coisas você pode ver como sendo assim, nada na verdade é aleatório, porque se você lançar uma moeda da mesma altura, exatamente na mesma posição, com o mesmo com a mesma situação do vento e tudo mantido constante, a moeda sempre vai cair do mesmo jeito. Só que como não tem como a gente controlar exatamente a mesma força, né, que a gente vai lançar a mesma altura e todas as condições, acaba sendo um evento aleatório no fim das contas. Então no curso a gente vai falar mais sobre esses modelos, os modelos que são probabilísticos. Deixa eu apagar isso aqui que não está informando nada. Então, vamos prosseguir. Como é que eu faço? Acho que é assim mais fácil. Então, nos modelos probabilísticos, a gente tem basicamente três. Ele é constituído de três coisas, digamos assim. Um que é o experimento, né? Que é o processo, pode ser real ou hipotético, que você faz, em que você identifica os resultados. Né? O espaço amostral é a coleção de todos os possíveis resultados do experimento. E você usualmente denota por ômega. Tá? Essa letrinha aqui chama ômega, tá? Parece uma ferradura. E o evento A é um subconjunto do espaço amostral ômega. Então, a gente tem essa terminologia. O espaço amostral é o espaço de todas as realizações possíveis de acontecer no experimento. Tá? O experimento é o processo em si que você está modelando. E o evento é um subconjunto desse espaço. Por exemplo, se eu tiver um lançamento de um dado, o espaço amostral são todos os resultados possíveis, né? E eu olhar a face de cima. Então o resultado pode ser 1, 2, o espaço amostral vai ser, no caso do dado, vou até colocar aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a notação. Então ômega igual a esse conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é um evento A? O evento A é um subconjunto de ômega. Por exemplo, eu vou dizer que o evento A é sair 1 no dado. Então, o meu evento A ele vai ser um subconjunto de ômega, no caso, esse conjunto aqui, que é unitário, só tem o número 1 dentro dele. Eu posso definir outros eventos. Por exemplo, o evento B pode ser número par. Se o evento B é um número par, então, qual é a notação dele em termos de conjunto? Ora, o conjunto B vai ser 2, 4, 6. Tá bom? Então, essa é a noção de evento, tá? Evento é um subconjunto de ômega, então eu posso escrever assim, ó, A contido em ômega e B contido em ômega, tá? Então, não é importante só não confundir duas coisas, resultado e evento. Eu vou colocar aqui só para ficar clara a terminologia. Então a gente tem duas coisas, a gente tem o resultado. O que é o resultado? O resultado são os elementos de ômega.
Então, por exemplo, um resultado é o número 1, outro resultado é o número 2, e assim por diante. Só tem, nesse experimento, você só tem 6 resultados possíveis, que são as faces. Não tem como o dado ficar na quina e aí não ter nenhuma face para cima. Então o resultado é isso. Não existe nenhum outro resultado associado a esse experimento. Agora, evento é uma noção mais geral. Um evento, ele engloba qualquer subconjunto de ômega, tá? Subconjunto de ômega. Então ele é mais geral, porque eu posso ter um evento assim, esse evento é um resultado, mas nem todos os eventos são resultados. O evento B que a gente viu antes era 2, 4, 6. Existem, existem vários outros eventos, né? Na verdade, 2 elevado a 6 eventos. A gente tem o evento C também, que é 1, 2, e assim sucessivamente. A gente tem até um evento do tipo E, que esse cara daqui também é um evento. É um evento vazio, tá? A gente vai falar mais sobre esse evento mais adiante, tá? Esse evento significa não acontecer nada, tá? E o evento vazio, ele vai estar sempre associado à probabilidade zero, tá? Então a gente tem aqui evento vazio. Tem probabilidade zero. A gente vai ver com calma mais adiante, tá? Vamos ver aqui, tem mais alguns outros exemplos. Então, exemplo 1. Esses exemplos são mais para vocês ficarem um pouco mais acostumados com e relembrarem um pouco, né? Da notação matemática, mais do que qualquer outra coisa, tá? Então, assim, eu reconheço, talvez vocês não se lembrem muito dessas coisas, então a gente passa por elas devagar para vocês irem refrescando a memória e se lembrando dessas notações, porque elas vão aparecer mais adiante nos slides. E também aparecem nos livros e tal, então é bom vocês saberem. Mas qualquer coisa, gente, é só perguntar, tá? Não precisa ficar com vergonha de perguntar, não, se não lembrar, mesmo sendo coisa assim, tipo, que às vezes tá perdida lá no ensino médio, mas não tem problema. Então, ó, vamos olhar para esse exemplo 1. A gente tem um lançamento de 10 moedas, tá? Então, aqui a gente vai dizer que cara é 0 e coroa é 1, tá? Então, quem é o ômega? Ômega é o conjunto de todos os resultados possíveis. Eu vou rascunhar aqui. Então, um ômega vai ser tudo zero. Esse é um elemento de ômega, tá? Outro elemento de ômega é o que só tem 1 e depois tudo zero. Aqui são 10 entradas. Tá? Aqui também são 10 entradas e assim sucessivamente. Tá? Só que, bom, como vocês já devem ter percebido, né, vai dar uma trabalheira de escrever tudo isso aqui, né, todos os eventos possíveis. Né, vai ter, na verdade, 1024, são 2 elevado a 10. Então, sem condição de eu escrever todos os resultados possíveis, eu teria que colocar todas as sequências de tamanho 10 que tem uns e zeros apenas. Tá? Então, como você escreve isso matematicamente? Você pode escrever da seguinte forma: o ômega sempre é um conjunto, então, né, aqui está a delimitação do conjunto. E aí é um conjunto formado de que elementos? Ele é formado dos elementos omegazinho, que são escritos dessa forma. Ó. Ômega, eles vão ter uma entrada que é o ômega 1, uma entrada que é o ômega 2, reticências. Essa reticência significa que simplesmente é para você seguir o mesmo raciocínio para fazer as outras entradas. Então vai ter ômega 1, ômega 2, ômega 3 até ômega 10. E aqui, ó, tais que, esse símbolo aqui significa tais que. Ômega I
pertence ao 0, 1, ao conjunto que só tem 2 elementos, 0, 1. Ou seja, para cada um desses i's entre 1 e 10, eu vou ter ômega i sendo ou 0 ou 1, tá? Então, vê se não vai dar exatamente esse conjunto que eu estava com dificuldade de escrever. Ó. Ele vai ser, o ômega vai ser o conjunto de todos os vetores de tamanho 10, tá? Ômega 1, ômega 2 até ômega 10, tais que cada um desses caras, né, o ômega 1 é ou 0, 1, o ômega 2 é ou 0, 1, o ômega 3 é ou 0, 1, e assim sucessivamente, até o ômega 10 vai ser ou 0 ou 1. Esse vai ser o conjunto do meu espaço amostral, tá? Uma outra forma de você denotar o conjunto é através de produto cartesiano. Eu vou dar só um exemplo de produto cartesiano aqui, para a gente entender o que isso aqui significa. Produto cartesiano, se eu definir, por exemplo, 0, 1, cartesiano com 1, 2, 3. Tá? O que é isso aqui? 0, 1, cartesiano com 1, 2, 3. São todas as combinações pegando primeiro 0, pegando primeiro um número daqui e depois colocando um outro número daqui do lado. Então vai ser 0, 1. Qual é o próximo? 0, 2, 0, 3. Ah, deixa eu ver que tem alguém perguntando. E essa probabilidade 0 não é escrita? Não entendi. Pode explicar um pouco melhor a sua pergunta, Rafael? É que, por exemplo, no lado esquerdo você botou o E igual a 0, aí botou que é o evento vazio, que tem probabilidade 0. E nesse lançamento de moedas, nessa forma escrita, você botou omegazinho pode ser 0 e 1. Essa probabilidade de 0, esse evento vazio, não é escrito? Ah, tá. Não, na verdade não, porque ômega, o que eu coloco dentro de ômega? Dentro de ômega eu boto os resultados, tá? Eu não coloco eventos lá dentro, são só os resultados. Então, o vazio, ele não é um resultado, porque não tem como você lançar 10 moedas e não sair nada, vai sair alguma coisa, tá? Então, olha, dentro do ômega, eu não posso colocar o vazio aqui dentro, tá? O vazio, ele é um subconjunto de ômega, porque o vazio, isso é uma tecnicalidade, tá? Na matemática, o vazio sempre é subconjunto de qualquer conjunto. Então, por exemplo, um conjunto, vou colocar aqui, talvez criar uma outra. Se você tem um conjunto, vou chamar de A, tá? 1, 2, 3. O subconjunto 1, 2 está contido em A, certo? Porque todos os elementos desse conjunto estão dentro de A. Esse conjunto também está contido em A. Agora, o vazio é um conjunto que não tem ninguém dentro, tá? Aí, por uma tecnicalidade, a gente também vai dizer que o vazio está contido em A, tá? Mas assim, repara que nem tanto esse caso quanto esse caso, você não tem, como posso explicar? Você não tem eles como elemento dentro do conjunto A, tá? Por exemplo, esses conjuntos aqui são diferentes, tá? 1, 2, 3. E dentro do conjunto B, eu coloco como elemento o conjunto 1, 2. Tá? Então, assim, esses eventos aqui, né, esses subconjuntos, eles não vão estar necessariamente listados dentro do A. Tá? Mas sim, eles vão ser formados com elementos de A. Eu acho que era isso que eu queria frisar com vocês. Então, um evento, ele é um conjunto feito com elementos de A. Então, esse aqui, ele é feito com elementos de A, esse também é feito com elementos de A. Esse aqui, ele é feito com 0 elementos de A, com nenhum elemento de A. É uma tecnicalidade, é só para como posso dizer, para tratar de alguns casos degenerados e tal, a gente faz uma convenção de dizer que o vazio está sempre contido em um conjunto. Suave, valeu. Nada. Bom, Marta está perguntando, não entendi a diferença de evento e resultado. Tá. O evento, o resultado, ele só tem um elemento, tá? O resultado sempre só tem um elemento.
enquanto o evento pode ter um elemento ou mais elementos, ou até nenhum elemento, se for o vazio. Então, ó, vamos voltar aqui. O que é o resultado? O resultado, ó, são os elementos de ômega. Então, o resultado sempre vai ter um elemento só. Isso é um resultado, isso é outro resultado, isso é outro resultado. Isso aqui não é resultado. Tá? Porque tem dois caras lá, tá bom? Enquanto que evento é mais geral. Evento, ele pode ter um resultado só lá dentro, mas ele pode ter 3, pode ter 4, pode ter até infinitos, ou pode ter nenhum, tá? Como é o caso do vazio. Então, assim, todo resultado é um evento, concorda? Por quê? O resultado, ele é um elemento, né, do ômega, mas ele só tem um elemento dentro dele. Mas como ele é feito com elementos de ômega, ele também vai ser um evento. Mas nem todo evento é resultado. Tudo bem? Então, deixa eu só prosseguir para o que eu estava listando aqui. Ah, de nada, Marta. Então, vamos lá. Eu estava falando sobre produto cartesiano, que é esse símbolozinho aqui. O que ele significa? Ele significa que primeiro você vai pegar cada elemento do que está na esquerda e vai colocar na primeira entrada e combinar com todos os elementos do segundo conjunto. Então, olha, o resultado do produto cartesiano é esse conjunto aqui, que tem 0, 1, 0, 2, 0, 3. Aí eu esgotei todos os zeros, né? Eu já combinei o zero com todo mundo. Agora o que eu vou fazer vai ser, eu vou pegar o 1 e vou combinar com todo mundo. Então vai ficar 1, 2, 3, tá? Então, esse é o produto cartesiano, esse símbolozinho aqui, esse símbolo de vezes, quando ele está com conjunto, ele é isso, ele é essa operação. Você pegar todo mundo que aparece aqui e colocar na frente, e todos os que aparecem aqui colocar do lado, tá? Eu posso fazer produto cartesiano mais de uma vez, vou dar outro exemplo. Eu vou pegar um exemplo menorzinho. Tá? Bom, o que é isso? Aqui são 3 produtos cartesianos. O que vai resultar? Vai ser, eu vou pegar todas as combinações daqui, com todas as daqui, com todas as daqui. Então a primeira vai ser 0, 0, 0. A segunda vai ser 0, 0, 1. E assim sucessivamente, tá? A ordem não importa. Aqui vai ser 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Já esgotei 0 e 1. Aí então agora vai vir 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ah, tem que ver se eu não vou esquecer nenhum. Provavelmente eu vou. Agora é 1, 0, 1, 1, 1. Tá? Então você pode fazer o produto cartesiano com 3 conjuntos, tá? E aí ele vai ser assim, vai juntar, vai fazer todas as combinações possíveis em que primeiro eu coloco os caras desse conjunto, então a primeira entrada sempre vai ser zeros e uns, a segunda, no caso, sempre vai ser zeros e uns também, e a terceira sempre vai ser zeros e uns. E essa questão do produto cartesiano seria tipo uma distributiva? Sim, você pode ver tipo uma distributiva. Só que você não está fazendo conta, tá? Não é conta de vezes, você só está colocando os elementos um do lado do outro, tá? É aquelas questões onde a ordem importa. A ordem importa. Bom, a ordem não importa dentro do conjunto, tá? Se eu pegar e listar esse cara primeiro que esse, tá? O conjunto é o mesmo.
Mas a ordem importa no sentido de, por exemplo, 1, 0, 0 é diferente de 0, 0, 1, tá? Essas coisas são diferentes. Tá bom? A entrada, isso aqui são só coordenadas no plano. Por exemplo, se eu tiver 3 entradas, eu tenho uma coordenada no espaço. Se eu tiver 2, eu tenho coordenadas no plano. Então, por exemplo, vou colocar aqui. Isso é só uma forma de escrever sequências. Se eu tiver aqui, por exemplo, assim, eu vou colocar aqui é o x, aqui é o y, tá? Aqui dentro eu vou colocar pontos do tipo x, y, tá? Então, olha, aonde que está o 0, 1, por exemplo? Eu vou colocar aqui, ó, 0, 1, 0, 1. Aonde está esse ponto? Esse 0, 1 quer dizer o quê? Que o x é 0, o x é 0 e o y é 1. Então tá aqui, ó. Esse é o ponto 0, 1. Então quando eu escrevo 0,1, eu estou pensando no plano cartesiano nesse ponto aqui. Se eu tiver 1, eu estou pensando nesse ponto aqui. Se eu tiver o 1, 0, eu estou pensando nesse ponto aqui, tá? Mas a gente não precisa pensar nisso dessa forma agora. Eu só estou escrevendo sequências, tá? Então essa aqui é a primeira sequência, uma sequência em que foi 0 3 vezes. No caso da moeda, seria cara, 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 tá? Aqui, nesse caso, seria coroa, coroa, cara, tá? Porque é 1, 1, 0. Então é só assim, tá bom? É só uma forma de você escrever sequências, tá? Por que eu falei sobre essa coisa do produto cartesiano? Porque talvez vocês não se lembrassem, mas isso era uma coisa que a gente vê lá no ensino médio. Mas tudo bem, a gente esquece. Eu não lembro de quase nada que eu vi de biologia, infelizmente, de quando eu estava no ensino médio. Eu lembro de coisas bem gerais e bem vagas. Mas isso é assim mesmo. Aí a gente relembra aqui. Por que eu falei sobre produto cartesiano? Para explicar essa notação aqui, ó. Essa notação esquisita. Você está pegando um conjunto e elevando a uma potência. A gente está acostumado a ver coisas do tipo 2 elevado a 10 é igual a 1024. Mas o que significa isso aqui? Agora é um conjunto elevado a um número. Coisa de louco, né? Não, na verdade isso é só para simplificar a nossa vida. Eu escrevi dessa forma, 01, cartesiano 01, cartesiano 01, 3 vezes. Poderia ter escrito assim, 01, ficou pequeno. Poderia ter escrito assim, 01, 3 vezes, tá? É a mesma coisa, eu escrever assim ou escrever assim. Desculpa, não era para botar o parênteses. A anotação é essa, 01, 3 vezes, tá? Tudo bem? Então aqui, olha, vamos voltar para o exemplo. Aqui são 10 moedas. São 10 moedas. Eu tenho sequências de tamanho 10. Como é que eu vou fazer minhas sequências de tamanho 10? Ou eu escrevo isso tudo aqui, tá? Como a gente já tinha visto antes. Ou eu posso escrever o produto cartesiano do 0,1 com ele mesmo 10 vezes, tá? Que é o 0,1 elevado a 10. Tá bom? É só uma outra forma de escrever. Tá? Eu dei essa volta toda só para justificar isso aqui. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver alguns eventos de interesse, só para pegar um pouco essa questão da anotação, tá? Então, primeiro, esse evento, o J-ésimo lançamento, foi coroa. Esse J aqui é um valor numérico, tá? Entre 1 e 10. Então, o J pertence ao conjunto 1, 2, até 10. Isso aqui é só para dizer, esse J que eu peguei é uma letra, tá? Mas aí, bom, como eu estou falando de lançamento, ele tem que ser um lançamento entre 1 e 10. Então, o que significa o evento J-ésimo lançamento foi coroa? Bom, o evento, ele sempre é um conjunto, então vou chamar de AJ, tá? Então, ele vai ter que abrir e fechar a colchete, e fechar a chave, desculpa. Então, quem é o AJ? O AJ é o conjunto de todas as sequências omegazinho, de zeros e uns, cartesiano com ele mesmo 10 vezes, tá? Para formar todas as sequências possíveis de 0 e 1, tais que
o ômega J é igual a 1. Tá? Porque o Jésimo foi coroa, aí o que eu faço? Eu pego todas as sequências de tamanho 10, tais que o Jésimo elemento é 1. Tá? Eu não entendi a pergunta, Azul. Mas por que o resultado é esse? Qual o resultado? Zero um elevado a 10. Ah, tá. Não, então, 0,1 elevado a 10 é só uma notação, tá? É porque eu não quero escrever o seguinte, eu vou colocar aqui para você. Esse 0,1 elevado a 10 é o seguinte, ó, ele é 0,1 cartesiano com 0,1, cartesiano com 0,1. Aí eu tenho que escrever isso 10 vezes, mas dá trabalho. Aí eu posso escrever assim, ó, com as reticências. Então aqui eu tenho 10 vezes. Tá? Ao invés de escrever 10 vezes, eu escrevo assim, 0,1 é o conjunto 0,1 elevado a 10. Quer dizer que é o produto cartesiano do 0,1 com ele mesmo 10 vezes. O que vai ser o resultado disso tudo aqui? O resultado dessa operação aqui, desses produtos cartesianos todos, vai ser todas as formas possíveis de listar sequências usando apenas 0 e 1 com sequências de tamanho 10. Aí eu não vou conseguir escrever porque é muita coisa. Mas, por exemplo, vai ser o 0, 0, 0, 0, blá, 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 0. Esse aqui vai ser o primeiro elemento. Aqui tudo é 10 vezes, tá? Então aqui 10 vezes. Ele vai ter um outro elemento que é 0, 0, 0, 0, 0, 1. Um outro elemento que é 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, tá? Só que vai ser 1024 elementos, então eu não tenho condição de escrever tudo isso, tá bom? Aí eu escrevo assim, tá? Que é muito mais econômico do que escrever todas essas listagens. Ah, da onde vem o 01 10 vezes? É por isso, olha, a Amanda tá falando, tá certinho aqui, ó. São 10 moedas lançadas, ou uma mesma moeda lançada 10 vezes, tá? Dá na mesma. Que pode dar coroa quando é 1, tá escrito aqui, ó, coroa 1. Ou pode dar cara quando é 0. Aí por isso que eu estou fazendo esse produto cartesiano 10 vezes, tá? Para poder pegar todas as sequências possíveis de cara e coroa. Tudo bem? Valeu. Explicar o primeiro evento de novo. Qual o primeiro evento? Esse AJ aqui? Ou é outro? Ah, o AJ, tá. Eu vou fazer diferente, tá? Vou fazer o A1. O que é esse evento A1? Significa o primeiro lançamento é coroa. Ainda, então quem é o A1? Eu tenho que listar todos os caras que estão dentro do A1. Ah, vai dar mó trabalhão, porque eu vou ter que botar 1 aqui e aí eu vou ter que listar todo mundo. 0, 1, 1, 0, blá blá blá, 0. Não, vai dar muito trabalho. Eu tenho outra forma de escrever. Eu posso escrever assim, ó. Ah, antes de mostrar isso aqui, vamos ver se não é o seguinte, ó, vamos usar o conhecimento que a gente acabou de ver de produto cartesiano para escrever esse elemento aqui. Vai ser... nota que a primeira entrada sempre é 1. Então, vai ser 1 cartesiano com o 0, 1, 9 vezes. Concorda? Por quê? A primeira entrada vai ter que ser sempre 1. Então, eu vou colocar aqui 1 na primeira parte do produto cartesiano. Agora, todas as outras entradas vão poder ser qualquer coisa possível, tá? 0 e 1. Qualquer, ou 0 ou 1, 9 vezes. Então, isso aqui é uma forma muito mais abreviada de eu escrever
esse conjunto que eu estava tentando fazer aqui, que ia dar uma trabalheira infernal de escrever, tá? Agora, como que... E agora vamos tentar escrever dessa forma o A1, da forma como eu escrevi ali. Vai dar o mesmo conjunto, tá? Então, como eu posso escrever? Eu posso escrever o A1 como sendo o conjunto de todas as sequências ômega 1 de tamanho 10, em que todas as entradas são ou 0 ou 1, de tal forma que a primeira entrada é igual a 1. Concorda? Tá? Vê se não é isso. Ó. Eu estou pegando o ômega. Esse ômega aqui, quando eu escrevo ômega pertence a esse conjunto, quer dizer o quê? Quer dizer que ômega é da forma ômega 1 até ômega 10. E cada um desses ômegas vão ser ou 0 ou 1, tá? Então, ômega 1 vai ser ou 0 ou 1. Ômega 2 vai ser ou 0 ou 1, e assim sucessivamente. Até o ômega 10, que vai ser ou 0 ou 1. Isso é o que significa essa primeira parte. Então, vê se não é isso. Ó. O A1 ele é o conjunto de todas as sequências binárias, binária porque só pode ser 0 e 1 as entradas, todas as sequências binárias de tamanho 10, então que a primeira entrada é igual a 1. A primeira entrada igual a 1 significa o quê? Coroa. Então são todas as sequências de tamanho 10, porque eu vou lançar 10 vezes, tal que o primeiro resultado é coroa. Tá vendo? Viu? Não deu a mesma coisa que esse, que foi a mesma coisa que esse aqui? É só uma outra forma de escrever. Só que você não precisa fazer só com 1, né? Você pode fazer com qualquer J. Você pode fazer com A2 também, ó. Se eu fizer A2, A2 vai ser... Aí aqui eu vou escrever direto, tá? 0, 1. Cartesiano com ele mesmo 10 vezes. Tal que o ômega 2 é igual a 1. Isso aqui significa o quê? O segundo lançamento é coroa. De modo geral, se eu fizer a J sendo o conjunto dos ômegas sequências de tamanho 10, tais que o ômega J é igual a 1, significa o J-ésimo lançamento foi coroa. Tá bom? Então é só isso, tá? Nessa definição do evento. Tudo bem? Valeu, de nada. Bom, então vamos botar mais algumas... fazer mais algumas interpretações aqui. Outro evento. Pelo menos um lançamento é coroa. Ah, o que significa isso? Pelo menos um lançamento é coroa. Bom, eu vou chamar esse evento de B. Esse evento fica sendo a união de todos os AJs, tá? O que significa isso? Esse símbolo aqui, aí tem várias simbologias, tá? Esse símbolo aqui, ó, união J igual a 1 até 10, eu vou fazer um menor, tá? Até 3 de AJ, o que isso aqui significa? Isso aqui é uma notação, é uma união de AJs, onde o J vai de 1 até 3, ou seja, isso aqui significa A1, união A2, união A3. Tá bom? Então, da mesma forma, se eu tiver com 10, que era o que estava aqui, AJ, eu vou ter A1, união A2, não vou botar aqui A2, união A10. Tá bom? O que significa todas essas uniões aqui? Tá? A união entre conjuntos vai pegar todos os elementos que estão... Vai pegar cada um dos elementos. Vai pegar os elementos que aparecem aqui, os elementos que aparecem aqui, os elementos que aparecem aqui e juntar todo mundo. Então, ele vai pegar esse A1 até A10, vai fazer o quê? Ele vai unir o primeiro lançamento é coroa, tá? Porque o A1, ó, eu estou denotando como AJ é o J-ésimo lançamento foi coroa. Então, A1 significa o primeiro lançamento é coroa. Esse aqui significa o segundo lançamento é coroa. Esse aqui significa o 10º lançamento é coroa. Quando eu juntar todos esses, concorda comigo que o que resultar vai ser pelo menos um lançamento vai ser coroa? Então, por isso, eu denoto B. Esse B, que é denotado pela união dos AJs com J indo de 1 até 10, significa pelo menos um lançamento é coroa. Tá? Por quê? Porque aqui do lado direito eu estou unindo todos os AJs.
Então, o primeiro AJ significa, se eu quiser ler isso aqui em português, né? Isso aqui vai significar o primeiro lançamento é coroa, quando eu pegar o A1, ou, que é a união, né, aqui. O primeiro lançamento é coroa, ou o segundo é coroa, ou o terceiro é coroa, ou o quarto é coroa, blá, 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 ou o décimo é coroa. Ou seja, o que eu disse aqui com todos esses ous é o seguinte, que pelo menos um lançamento é coroa, concorda? Porque ou o primeiro é coroa, ou o segundo é coroa, ou o terceiro é coroa, ou o quarto, ou o décimo é coroa. Então é a mesma coisa que dizer que pelo menos um lançamento, ou que algum lançamento foi coroa, tá? Então, essas notações aqui é só para a gente se acostumar e ter um pouco mais de flexibilidade na hora de escrever um evento que a gente quer matematicamente, tá? É interessante porque a gente escreveu uma frase que antes era em português, pelo menos o lançamento é coroa, ela vira uma expressão algébrica. Tá? Outra forma da gente usar a noção de conjunto é com complementar. A gente já viu aqui que é a união, e agora a gente também tem complementar. Significa o quê? Ó, todos os lançamentos foram cara. O que é? Como é que a gente pode denotar isso? Né? Todos os lançamentos serem cara significa 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? É uma sequência com 10 elementos, tá? Sequência de tamanho 10. Podia deixar assim, né? 10 entradas. Todas iguais a zero, tá? Se o objetivo é só escrever o que é esse conjunto aqui matematicamente, acabou. Eu posso escrever assim e pronto, tá? Agora, se o objetivo é relacionar, né, se eu puder pensar nesse evento em função do evento anterior, que é pelo menos um lançamento ser coroa, eu posso usar o símbolo de complementar, tá? Por quê? O que é o complementar? Quer dizer que não aconteceu o evento, ou seja, esse C, B quer dizer o quê? Quer dizer o contrário de B, ou seja, não aconteceu B. Então, o que é B? Pelo menos um lançamento ser coroa. O que é o contrário de pelo menos um ser coroa? É nenhum ser coroa, certo? Então, a gente também pode denotar o conjunto C como sendo B complementar, porque é o contrário do B. É o contrário de pelo menos um lançamento coroa, significa todos os lançamentos serem caros. Tá? Isso aqui mais adiante vai fazer mais sentido. Vou avançar um pouquinho. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Eu acho que esse exemplo aqui é até mais fácil. A gente tem então um baralho de 52 cartas. E aí como é que é formado esse baralho? Né? Ele tem 4 naipes, que é espadas, copas, ouros e paus. E aí, para cada um desses naipes, ele vai ter ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí vem valete, dama e rei. Então, aqui, só para dizer que o ômega ele pode ser um espaço bem esquisitão, né? Que é todos esses elementos aqui, que são todas as cartas do baralho. Então, por exemplo, alguns eventos, tá? Primeiro, a carta é um ás. Então, como é que eu escrevo a carta é um ás? Esse evento A vai ser um subconjunto de ômega que tem todos os ases. Ó. Vai ser ás de espadas, ás de copas, ouros, paus. A carta é de cor escura. Então, a gente tem o seguinte. Ó, o evento B é ás de espadas até reis de espadas e ás de paus até reis de paus. Então, todas as cartas pretas. A carta é de copas. Então, o evento C, que é a copas, fica sendo ás de copas até rei de copas. A carta é de ouro, então o evento fica sendo ás de ouros até rei de ouros. E a carta é de cor branca, o evento fica sendo o complementar de B. Tá? Então, ó, de novo, a noção do complementar. Esse C quer dizer o quê? Quer dizer que é o contrário de B. Então, vamos lá no B. O B tem todas as cartas escuras, né? Então, o contrário das cartas escuras são as cartas de cor branca. Tá? O contrário das cartas pretas são as cartas brancas. Tá? Então, eu posso escrever assim, B complementar. Eu podia escrever também, tá? Só para deixar claro, eu podia escrever assim.
E aqui eu colocar as coração, não, ouros até rei ouros. Podia escrever desse jeito, tá? Mas eu só estou aproveitando para fazer uso daquela noção de complementar que a gente tinha visto antes. Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre conjuntos, né, e como operar com conjuntos usando o diagrama de Venn. Esse diagrama vai ser bem útil quando a gente for calcular probabilidades mais lá na frente, tá? Então, vamos lá. Então, considera o seguinte caso, tá? Ômega é o espaço amostral, então tá sempre denotado aqui, né? O ômegazinho aqui em cima é o espaço que contém todo mundo. E a gente tem S, T e U eventos, tá? Então, esses eventos, eles estão sendo denotados pelas formas geométricas. Aqui não está explícito, tá? Mas funciona da seguinte forma, é como se eu tivesse assim, um conjunto ômega. Não sei se vocês vão lembrar disso. E aqui você tem vários números. Não precisa estar em sequência. Aí aqui você pode ter esse conjunto sendo o conjunto A, esse conjunto aqui sendo o conjunto B, tá? E enfim, tem vários outros conjuntos que a gente pode denotar. Aqui eu não estou preocupado onde estão os números, tá? Só estou preocupado com as regiões. Então é só uma forma da gente entender geometricamente falando, tá? Então aqui, vamos olhar para esse primeiro caso, o caso A. Que região é essa que está achurada aqui? Essa região é S interseção T, tá bom? Por quê? É a região que é comum aos dois, ao S e ao T. Então é S interseção T, tá? Essa região aqui. Item B. O que é essa região aqui toda desenhada? Essa é o S união T, tá? Significa os elementos que estão em S ou em T. Aqui eu vou escrever, né? Elementos em S e T. Esse linguajar aqui é bem... Ele vai ser bem útil, tá? Você escrever elementos que estão em S e T como sendo S interseção T. É uma forma de interpretar. O que é S união T? Significa elementos em S ou em T, tá? Elementos em S ou T. Aqui, esse ou é o ou da matemática, tá? O ou da matemática, ele não exclui a ocorrência dos dois simultaneamente, tá? Então, quando eu digo acontece A ou B, pode ser que tenha acontecido os dois, tá? É aquela velha história, né? Se alguém pergunta para você, se alguém pergunta, sei lá, você acabou de ter um filho ou filha, aí alguém pergunta para você, é menina ou menino? A pessoa pode responder, né, é menino, pode responder é menina, ou pode responder sim, porque é menino ou menino. Enfim. Então, na matemática, o ou é sempre, ele inclui a possibilidade da interseção, tá? De valer as duas coisas ao mesmo tempo. Não é um ou exclusivo, que só pode ser um ou outro. Pode ser os dois. Então, ó, essa região aqui, ela inclui tanto os caras que só estão em S, quanto os que só estão em T, quanto os que estão no meio e estão nos dois, tá? Item C. O que é essa região aqui, ó? Aí agora começa a ficar um pouquinho mais interessante. O que é isso? Aqui são os caras que estão em S, mas não estão em T. Vê se não é isso. S e não estão em T. Concorda? De novo, essa região é a região dos elementos em S e fora de T, tá? Então, elementos em S, mas não em T, tá? Item D. Esse item D é um pouquinho diferente, ó. Esse item D, repara que o T está todo dentro do S. Então a primeira informação é T
está contido em S. O que é C? T elevado a C. Não entendi. Ah, beleza, tá. Esse elevado a C significa não estar em C. Não, desculpa, não está em T. Por exemplo, eu vou pegar ômega igual ao conjunto 1, 2, 3. Eu vou pegar T como sendo o conjunto 2. Quem é T complementar? T complementar, né, esse T elevado a C é complementar. T complementar é o conjunto de todo mundo que não está em T, mas que está dentro de ômega. O ômega é o espaço universal que tem todos os elementos possíveis. Então, quem é o T complementar? O T complementar vão ser todos os caras de ômega, exceto os que estão em T, ou seja, vai dar 1, 3. Tá? Porque o ômega é o conjunto 2. Mais um exemplo, se eu tiver o S igual a 2, 3. Quem é o S complementar? O S complementar, nesse caso, é o 1. Tá? De nada. Bom, vou apagar aqui. Então, não está em T. Então, eu estava no D, né? O D significa o quê? Que o T está contido em S. Esse Czinho significa está contido em. Agora o que está achurado está fora, né? Então, vê se não é isso, ó. É S complementar. Porque é tudo que está fora de S, né? Tudo bem? Como o T está dentro do S, eu só basta pegar o que tiver fora de S e vai estar fora de T também, tá bom? Vamos olhar agora para o item E. Então, esse item D é o S complementar. O item C. O item C não tem nada achurado, mas só para dar a noção de eventos disjuntos, tá? O que são eventos disjuntos? Eventos disjuntos são aqueles que têm interseção vazia. Aí, agora sim começa a aparecer os vazios, tá? A princípio parece estranho, né? Por que eu vou ficar tratando de elemento, de conjunto que não tem ninguém dentro, né? Porque eu tinha definido o vazio antes como um conjunto que não tem ninguém, um conjunto vazio. Bom, eu vou definir porque vai ser importante na hora de definir eventos disjuntos, por exemplo, né? Que significa que a interseção comum entre os caras é nula, é vazia, tá? Então tem interseção S, interseção U, vazio. Outra noção importante é a noção de partição de ômega, tá? A gente lá na frente a gente vai detalhar o que é isso, tá? Mas só para vocês terem ideia, o que é uma partição de ômega? Então aqui era T, interseção S, interseção U. Aqui ficou estranho porque esse U pode parecer que é a união, tá? Mas ele é o conjunto, é vazio. E o F. O que é uma partição de ômega? Bom, partição é o seguinte. Essa é a definição. Partição. Vamos olhar para o desenho. A partição é isso. São esses três conjuntos, o S, o T e o U. Nota que a primeira coisa é que eles cobrem todo o ômega. Então, a primeira coisa que a partição tem é que a união é igual ao espaço todo. A união é ômega. Outra particularidade desses três conjuntos é que eles não têm nenhuma interseção em comum. S, interseção T, interseção U é igual a vazio. Isso é uma partição, tá? A gente diz que a linguagem é que S, T, S e U formam uma partição de ômega. Tá? Tudo bem? Então, esse é o conceito que eu queria falar com vocês, de partição de ômega. Mas lá para frente a gente vai falar desse conceito com mais calma, tá?
Tá, vamos lá. Algumas propriedades úteis. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui, ó, algumas coisas que a gente já vem denotando. Né? A gente está denotando um conjunto vazio por esse zero riscado, tá? Não confunde isso com zero, tá? São coisas diferentes. Zero é um número, tá? É um número, ele existe e beleza. O vazio não. O vazio é um conceito que representa um conjunto que não tem nada dentro. O vazio e o zero não são a mesma coisa. O zero é um número e o vazio é um conjunto. Então vamos lá. Para subconjuntos A, B e C contidos em ômega, vale o seguinte. Aí vamos interpretar. Né? A complementar união A é igual a ômega. Faz sentido isso aqui? Faz, né? Por quê? Porque o que eu tenho é... Não, vou fazer aqui, é melhor fazer aqui do lado. Então, aqui eu tenho meu ômega. Aqui eu tenho o A. E aqui eu tenho o A complementar. Se eu unir A com A complementar, eu tenho ômega. Tá bom? Qual é a diferença entre E e F? Tá. Bom, a diferença é que o E ele não cobre todo o ômega, porque tem espaço aqui que não está dentro do T, nem do S, nem do U. Tudo bem? Mas, ó, no F eu tenho que eles são disjuntos, né? A partição de ômega pega conjuntos que não têm interseção comum. Só que aqui no E eu não estou obrigando eles a encobrirem todo o ômega. Tá? Eles têm espaço aqui em ômega que não está sendo coberto pelos três conjuntos. Então essa é a diferença. A partição, além de serem disjuntos, ainda precisa de mais uma coisa, que é precisa cobrir todo o espaço ômega. Então, ó, primeira propriedade. A complementar união A é igual a ômega. Existe alguma denominação para um caso em que a união é igual a ômega, mas existindo interseção? Não tem nenhum nome específico, mas existe o caso, tá? Aí pode ser algo assim, ó. Eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B pode ser algo assim. A união A, o B, é igual a ômega, mas a interseção não é vazia, tá? A interseção é diferente de vazia, mas não tem o nome, tá? Mas existe esse caso, tá bom? Vamos ver mais alguns. Ó. Interseção de A com seu complementar é vazia, tá? Esse é bem trivial. Por que a interseção de A com complementar é vazia? Aqui está o A complementar, aqui está o A. Não tem ninguém fora de A e dentro de A ao mesmo tempo. Então a interseção entre A e o A complementar é vazia. Complementar do complementar é o próprio conjunto. Por quê? Quem é o complementar de A complementar? A complementar está fora de A. O complementar do complementar de A é o A, tá bom? O que está fora do que está fora de A está dentro de A. Então essa é a relação. A complementar é igual a A. União de A com todo o espaço dá todo o espaço, tá bom? Isso aí é simples, porque a união é o quê? São os elementos que estão em um ou em outro. Os que estão em A ou que estão em todo o universo, estão em todo o universo, tá? Então, a união ômega igual a ômega. A interseção ômega é igual a A. Por quê? Porque ômega é todo o universo. Então, o que está ao mesmo tempo em A e em todo o universo? É o que está em A, que o universo tem tudo, né? Aqui é que começa a ficar um pouquinho mais... dá talvez um pouquinho mais de trabalho para ver, mas a gente vai ver bem rápido. O que acontece? Aqui a gente tem o seguinte, olha. É só para mostrar para vocês que união é que os parênteses são importantes, tá? Por quê? Bom, os parênteses são importantes quando você tem símbolos diferentes. Ó. Aqui é a união e aqui é a interseção.
Então, quando eu vou fazer A união B interseção C, isso aí significa o quê? Vou desenhar aqui, tá? Então, eu tenho A e aqui eu tenho B interseção C. Então, eu vou colocar aqui o B e aqui o C. Então, primeiro eu estou em A. Vou denotar aqui, ó, eu quero A união com B interseção C. Então, eu vou pegar, é uma união, né? Então, vou pegar todo mundo que estiver em A e vou juntar com todo mundo que estiver em B interseção C. Quem é B interseção C? É isso aqui. Tá? Então, quem é o A união B interseção C? Seria todo mundo que está em A. É tudo que eu vou colocar em azul, tá? Tudo que está em A ou, né, que está em A, ou então que está em B interseção C. Em B interseção C tem essa parte aqui que eu já pintei de azul, então está completo. Essa parte aqui. Então, ó, tudo isso aqui é o A união B interseção C. Tá? Aí, olha só o que ele está me dizendo. Ele está me dizendo que eu posso chegar no mesmo conjunto por aqui, ó, pegando primeiro A união B. Então, vou colocar aqui. Eu vou desenhar de novo. Então, ó, vou pegar A união B. A união B. E vou intersectar com A união C. Quem é A em união C? A união C é isso aqui. A união C é isso aqui. Tá? Então fiz A união B em preto e fiz A união C em verde. A interseção dos dois, ó, a interseção do verde com o preto é quem? Vou circular aqui de azul. Que agora, para eu escrever o conjunto que está do lado direito, eu tenho que calcular a interseção entre o preto e o verde. Então, quem é a interseção? Ops, estou usando a cor errada. A interseção, está aqui. É o que tem ao mesmo tempo a marcação de verde e a marcação de preto. Então, deu o mesmo conjunto. Tá? Então, ó, isso aí é só para mostrar que vale um certo tipo de propriedade distributiva, né, de união com interseções. Olha o que aconteceu. Eu tinha A união B interseção C. Isso ficou A união B interseção A união C. Tá? A união C. Tá? É como se a união fosse um vezes e a interseção fosse um mais. Né? Você faz a distribuição A vezes B mais A vezes C. Tá? E vale o contrário também. Aí esse aqui eu vou deixar como exercício. Para vocês verem. Se eu tiver A interseção B união C, vai dar A interseção B. Vai ser distributivo também. Ó, vai ficar A interseção B união A interseção C. Tá? Beleza? Bom, vamos ver qual é mais alguma coisa, né? Leis de Morgan. Eu acho que eu vou deixar para falar de leis de Morgan depois. Vamos lá. Próximo slide.
Bom, aí a gente vai começar a falar de cálculo de probabilidades em si, né? Aqui a gente só estava falando de conjuntos porque a gente vai usar bastante ao longo do curso, né? E a gente vai usar muito quando estiver falando de probabilidade. Mas como é que a gente vai definir probabilidade em si, né? Bom, a gente define probabilidade como o número de resultados no evento dividido pelo total de resultados de ômega, tá? Então, o P de A é o número de resultados favoráveis a A. Esse módulo aqui dentro de um conjunto, quer dizer, fora de um conjunto, quer dizer número de elementos, tá? Então, é número de elementos de A sobre número de elementos de ômega. Mas isso só vai valer em alguns casos. Isso só vai valer se todos os resultados forem equiprováveis e se o espaço amostral ômega for finito, claro, porque se o espaço amostral for infinito, eu não vou conseguir fazer essa conta, né? Porque vai dar número de elementos de A dividido por infinito. Então, né, depende. O ômega pode ser infinito, por exemplo, quando eu estou falando sobre grandezas que podem ser qualquer valor numérico. Por exemplo, não sei, quando eu pensar, sei lá, em altura de algumas de pessoas, né? Tudo bem que você não vai ver uma pessoa medir uns 5 metros, tá? Mas a princípio você vai ter alturas medidas num espaço contínuo, né? Então vamos pensar aí que a altura de adultos pode ser qualquer coisa entre, não sei, para não correr o risco de cortar ninguém, sei lá, meio metro e 3 metros. Não sei se tem alguém que mede, acho que não deve ter ninguém que meça mais de 3 metros. Então, mas nessa quantidade de elementos, nesse ômega, que são todas as alturas possíveis, eu tenho infinitos valores, né? Então, eu não consigo calcular probabilidades dessa forma. Tá? Então, mas ele vale quando o ômega for finito e quando os resultados forem equiprováveis. Então, vamos ver alguns exemplos. No exemplo 3. A gente joga 2 dados honestos. Qual o resultado é mais provável? A soma dá 11 ou a soma dá 12? Bom, então vamos fazer. Como é que aqui eu já posso colocar direto, ó. Olhar direto para cá. A soma dos dois dados dá 11 significa o quê? Aqui o meu ômega eu estou colocando como o espaço amostral do lançamento dos dois dados. Vai ser o cartesiano do 1 até 6 com ele mesmo. Tá? Por quê? Porque esse produto cartesiano ele vai ter 1, 2. Não, desculpa. 1, 2 e assim sucessivamente até chegar no 6, 6, né? Então, é o produto cartesiano do 1 até 6 com 1 até 6. Voltei. Ah, beleza. Eu vou mandar os slides para vocês, então não precisa ter pressa de copiar, não. Eu mando e aí depois vocês anotam, tá? Bom, e aí então a gente vai considerar dois eventos, né? Um que é a soma 11 e outra soma dos dois dados deu 12. Bom, aí eu tenho que escrever meus eventos, tá? O primeiro, a soma foi 11. Como é que eu posso fazer, quais são todos os resultados possíveis dentro desse evento, tá? Bom, só tem dois. Ou sai 5 para dar 11 a soma, ou sai 5 no primeiro dado e 6 no segundo, ou sai 6 no primeiro dado e 5 no segundo, tá? Então eu tenho isso aqui como A. E para a soma C12? Para a soma C12 só tem um jeito. Vai ter que sair 6 no primeiro dado e vai ter que sair 6 no segundo dado. Então, quem é mais provável? O A é mais provável, porque tem dois elementos lá dentro, enquanto que o B só tem um, e todos esses, cada resultado, né, cada elemento, tem a mesma probabilidade de acontecer. Não tem por que eu acreditar que o 6, 6 é mais provável que 1, 5, por exemplo. Ou que 3, 4, né? Então, a gente tem o quê? Tem equiprobabilidade. Equiprobabilidade significa isso. Significa que todos os resultados possíveis têm a mesma probabilidade. E o ômega é claramente finito, porque só tem 36
jeitos possíveis, né, de dar 11 ou de dar 12, tá? E aí, como eu faço para calcular a probabilidade? Então, vamos lá. A probabilidade de A é o número de elementos em A dividido pelo número de elementos em ômega. Quantos elementos eu tenho em A? Eu tenho 2. Quantos elementos eu tenho em ômega? 36. Isso aqui é o ômega. E se eu tiver que calcular o P de B, é o que? Quantidade de elementos em B dividido por ômega. Quem é o B? O B é o conjunto que só tem um elemento, 6, 6. Dividido por ômega, tem 36 elementos. Por que está em módulo? Ah, esse módulo, na verdade, é só uma notação. Ele significa número de elementos. Isso aqui a gente lê assim: número de elementos em A. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui, isso é igual a quanto? Bom, esse é um módulo, entre aspas, né? Eu nunca leio como módulo, tá? Módulo é só para número, mas eu leio como número de elementos desse conjunto aqui. Isso aqui vai dar 4, tá? Tem gente que usa tralha, tá? O hashtag, sei lá. Tralha A é a mesma coisa que módulo de A, tá? Eu costumo usar tralha, mas, enfim, os slides estão com esse tracinho vertical, eu vou ler como número de elementos. Tá? Então é isso. Ficou alguma dúvida, pessoal? Às vezes as pessoas acham assim, tipo, a soma da 11 é a mesma probabilidade da soma da 12. Por quê? Às vezes as pessoas pensam assim, porque só tem um jeito da soma da 11 no dado. Se sair 5 e 6. Mas as pessoas esquecem que são dois dados. Mesmo que os dados sejam da mesma cor e sejam idênticos, fisicamente são dois objetos diferentes. Então eu tenho dois jeitos de acontecer. Um no dado, no primeiro dado, sair 5 e no segundo dado sair 6, aí vai dar 11. Ou então no primeiro sair 6 e no segundo sair 5. Mesmo que os dados sejam idênticos, né, eu posso fazer uma bolinha, um desenho, pintar um lado, qualquer coisa do meu dado, os dados vão passar a ser diferentes. Isso, é claro, não alterou as probabilidades das faces. Né? Então, é só um jeito de você ficar ligado, né? Pensar assim, não, é realmente, tem duas formas de somar 11, enquanto que 12 só tem um jeito. Qual a última parte? Número de elementos? Não, então, o exemplo 3, ele é só pedindo para calcular a probabilidade da soma de dois dados darem 11 e da soma dos dois dados darem 12. Ele está perguntando qual que é maior a probabilidade. Aí o que eu falei foi, a soma da 11 tem dois jeitos de acontecer. Ou saindo 5, 6, 6 ou saindo 6 e 5, né? Saindo 5 no primeiro dado e 6 no segundo. Então o meu A tem dois elementos, 5 no primeiro, 6 no segundo, ou então sai 6 no primeiro dado e 5 no segundo dado. Então, aqui está o meu conjunto A, o meu conjunto B só tem um jeito. O B é da soma da 12, tá? Então, a soma da 12 só tem um jeito, dá 6 e 6. 6 no primeiro e 6 no segundo, tá? Então, a probabilidade de A é o número de elementos em A, que é 2, dividido pelo número de elementos no espaço amostral, que são todas as combinações possíveis de dois dados, né? Ou seja, vai ser 36, tá? Então, a quantidade de elementos em ômega é 36. Por que 36? É 6 vezes 6, tá? Então, P de A 2 sobre 36, P de B 1 sobre 36. Tá bom? Então, era isso que eu estava explicando, só que eu fiz um pouco mais de detalhe aqui, tá? Mas é basicamente isso. Como eu tenho que reconhecer que cada elemento tem a mesma probabilidade, ou seja, cada um desses caras aqui tem a mesma probabilidade de ocorrer, aí eu consigo calcular probabilidades dessa forma, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa de interessante para fazer. Esse exemplo eu não quero falar não, vai dar mó trabalhão.
Ah, esse daqui é interessante. Eu acho que eu vou fechar a aula, então, falando só desse exemplo. De nada, Nilson. Vamos falar, então, sobre o princípio da inclusão e da exclusão, tá? E aí a gente fecha a aula. Então, em termos de probabilidade, a gente tem o seguinte, olha. A probabilidade de um evento é sempre um valor entre 0 e 1, tá? Tem gente que fala assim, é sempre um valor entre 0 e 100%, mas 100% é 1, entendeu? Então, a probabilidade está sempre entre 0 e 1. Podendo ser 0 e podendo ser 1, dependendo de quem é o A. E a probabilidade do meu ômega, eu vou sempre dizer que é 1, tá? A probabilidade de acontecer qualquer coisa é 1, tá? Sempre que você faz o experimento, vai dar um resultado. Então, a probabilidade de ômega é 1. Então, olha só, o que acontece? Se a gente tem eventos, né, A e I, que são disjuntos, né, ou mutuamente exclusivos, lembra lá, a gente falou de disjunto antes. O que é? Aqui eu vou falar 2 a 2 disjuntos só para ficar claro, que eles são disjuntos por pares, tá? Não necessariamente a interseção de todo mundo é vazia, mas a interseção de cada par é vazia. Então, eventos que são mutuamente exclusivos, ou seja, para os quais a interseção 2 a 2 é vazia, eu tenho que a probabilidade da união dos eventos é a soma das probabilidades. Como assim? Vou fazer aqui a conta. Então, vou pegar aqui um conjunto A, aqui um conjunto B, aqui um conjunto C. Tá? Aqui tem o meu ômega. Tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui só com os números. Tá? 1, 5, 6, 7, 9, e aqui eu vou colocar 2, tá? Aí, olha só, se eu quiser calcular P de A, união B, união C, o que é isso? P de A, união B, união C. Bom, isso aqui vai ser a quantidade de elementos em A, união B, união C, dividido pela quantidade de elementos em ômega. Quantos elementos eu tenho em A, união B, união C? Quem é A, união B, união C? A, união B, união C é o seguinte conjunto: 5, 6, 7, 9. Quantos elementos eu tenho? 4. Quantos elementos em ômega? 4 mais 2, 6. 2 terços. Tá bom? Ora, repara só. Como eu tenho o seguinte: A interseção B é vazio, A interseção C é vazio, B interseção C é vazio. Aí eu tenho o seguinte, olha, vê se eu não posso fazer isso. A probabilidade da união, que são esses três conjuntos aqui, vai ser igual eu somar as probabilidades de cada um. P de A mais P de B mais P de C. Concorda? Vamos ver se não vai dar isso. Quem é P de A? P de A é 2 sobre 6, porque tem 2 elementos em A e 6 elementos no espaço total. Mais P de B, 1 sexto, mais P de C, 1 sexto. Tá? Ou seja, deu os 4 sextos de antes, que é 2 terços. Tá? Então, ó, são a mesma coisa. Por que eu posso fazer isso? Só posso fazer isso porque as interseções 2 a 2 são todas vazias, ou seja, não tem ninguém ao mesmo tempo entre A e C, ou ao mesmo tempo entre A e B, ou ao mesmo tempo entre B e C. Se eu tivesse elementos em comum e eu fizesse isso aqui, aí daria errado. Por quê? Porque se eu tivesse um cara, por exemplo, se eu tivesse A interseção B, sendo um elemento qualquer, sei lá, 8. Aí aqui não vai mais valer esse desenho, então tem que imaginar outra coisa. Então, se a interseção de A e B for não vazia, quando eu somar P de A mais P de B, esse 8 eu vou estar contando 2 vezes, porque ele vai aparecer em A e vai aparecer em B de novo. Então, por isso que para eu separar, existe uma lei famosa aí na probabilidade, que é a probabilidade da união, é a soma das probabilidades, tá? Se as interseções 2 a 2 forem todas vazias. Então é isso que o princípio da exclusão e inclusão está dizendo, que se
a interseção. Aí aqui está a linguagem matemática, que sempre parece mais complicado, tá? Mas é o que eu estou mostrando para vocês. Ó. Se eu tenho vários eventos, aí aqui no caso eu ilustrei com A1, A2 e A3. Então, ó, eu tenho a interseção entre AI com AJ igual a vazio, para todo I diferente de J. Então, a interseção de A1 com A2 é vazio. Bom, aqui o meu A1 eu chamei de A, o A2 eu chamei de B e o A3 eu chamei de C. Então, sim, ó, eu tinha A interseção B vazio. Eu também tinha A1 interseção A3 vazio, que é a interseção C. E eu também tinha o A2 interseção A3 vazio, que é o B interseção C, vazio. Então, como as interseções 2A2 são vazias, eu posso separar a probabilidade da união dos AIs como a soma das probabilidades, tá? Se vocês não lembram o que é esse símbolo aqui, eu só vou finalizar a aula só lembrando o que é isso. O que é isso? Significa somar tudo que está aqui, fazendo... Ih, aqui não deveria ser N não, aqui deveria ser I, tá? Fazendo o I variar de 1 até N, tá? Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, P de A, I variando de 1 até 3. O que é isso? É você somar isso aqui, fazendo o I variar de 1 até 3, ou seja, 1, 2, 3. Então vai dar P de A1, quando I é igual a 1, mais P A2, mais P A3. Tá? Então, o que fica sendo o somatório de P de AI, onde I vai de 1 até N? Isso aqui é o P de A1 mais P de A2 mais P de A3. Ou AN. Tá bom? É só em termos de notação. Aqui eu coloquei N para ficar bem geral. Serve aqui, eu fiz para 3 conjuntos. Mas serve para 4, para 5, para 6, para qualquer N. Tá? Então anota que aqui vale para qualquer N. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Para a aula de hoje, a gente fechou. Eu vou colocar os slides no Drive e vou colocar a gravação lá no YouTube e no YouTube e no Google Drive também, para vocês poderem assistir de novo. Aí eu recomendo vocês fazerem, começarem a dar uma olhada nos exercícios da parte de... Nos exercícios não, no livro, na parte de probabilidade lá do Pagano. Como a gente perdeu a nossa primeira aula e eu não consegui terminar aqui, eu vou fazer a segunda, eu vou gravar assíncrono e deixar no YouTube, tá? Para vocês assistirem. Mas eu mando um e-mail para vocês avisando depois, tudo bem? É só porque senão depois lá na frente vai ter que fazer uma correria, eu prefiro não fazer isso. Eu prefiro gravar, daqui a pouco eu começo a gravar logo a segunda aula e já mando para vocês. E aí vocês podem assistir a continuação, tá? E aí qualquer coisa, na segunda-feira, a gente começa tirando dúvida do que eu tiver gravado, e aí a gente já prossegue com a aula que seria a aula 3, tá bom? Então, André, eu não sei, eu vou ter que ver. Eu vou enviar o link, tá nos próprios, tá nos slides, então eu vou mandar para vocês tudo isso por e-mail, tá? Aqui, se você clicar em Google Drive, ele vai linkar direto para vocês, mas eu vou mandar tudo por e-mail, tá? Não precisa se preocupar não, tá bom? Então, daqui a pouco, ainda hoje, eu mando para vocês por e-mail todas essas coisas listadas, tá bom? Professor? Oi, pode falar. Primeiramente, obrigada pela aula. E eu queria saber se vai ter algum tipo de monitoria, alguma coisa assim. Boa pergunta. Espera aí, só um instante. Deixa eu só pausar aqui a gravação.